Daniel Pires. Além de ser um grande amigo e também um autor com quem trabalhei em algumas publicações que fizemos conjuntamente, é uma autoridade dos estudos bocasianos, de cujo centro, o SEB, por ele fundado, também faço parte enquanto membro da direção. Eu costumo dizer que tenho 2 mestres nas letras. Um foi o professor Helder Godinho, que nos deixou em 2020, meu orientador académico durante mais de 2 décadas e que, curiosamente, acompanhou a tese de doutoramento de Daniel Pires em Cultura Portuguesa sobre a transgressão em bocados, pela Universidade Nova de Lisboa. Dessa forma, temos um mestre em comum. O outro meu mestre é o professor Daniel Pires, incansável pesquisador que comigo partilha inusitadas descobertas científicas e artefactos, me apresenta valiosas sugestões de trabalho e me aconselha sempre num sentido tão construtivo que só uma larga e aturada experiência de investigação pode proporcionar. Ao longo de um considerável percurso, Daniel Pires habituou-nos não só ao rigor, como à surpresa, no sentido de nos oferecer descobertas raras e originais, acompanhadas de dedicados estudos que se revelaram indispensáveis para o conhecimento da cultura portuguesa. O seu trabalho caracteriza-se pela pesquisa até à exaustão e por uma escrita rigorosa e aprimorada, como bem ilustra este excerto da biografia de Bocage, em que diz o estilo genuíno, a autenticidade, o puro formal, a capacidade de improvisação e a forma peculiar como dizia os seus poemas despertavam uma inequívoca admiração. E o mesmo se pode dizer da própria obra de Daniel Pires. Portanto, tem todo este apuro formal e esta capacidade de ir buscar aquilo que aparece de repente. Isto é apenas uma citação da obra do Daniel. A obra de Daniel Pires caracteriza-se não apenas pelo exímio desempenho linguístico e formal. O rigor manifesta-se na organização, em formato sistematizado e amplificado, enquanto etapas da erudição que se concretiza no ecletismo de um trabalho realmente vasto e completo, ainda que em permanente construção. A obra está sempre inacabada, ao sabor da permanente descoberta e atualização. Como afirmou no Dicionário Cronológico da Imprensa Periódica de Macau, e cito, um trabalho desta natureza é, por definição, uma obra em aberto. Fim de citação. Mas não é só este dicionário que se afigura transitável à investigação posterior. É toda a obra de Daniel Pires, em aberto. Por outro lado, essa construção, apesar de sempre em busca de novos dados, revela-se sobremaneira organizada e organizativa, pois a criação de sentido passa por sistematizá-lo, criar a narrativa sequencial, arrumar, ordenar, acomodar, estruturar. Como apontou o mestre que temos em comum, Helder Godinho, nenhum saber pode deixar de ser um discurso organizado numa narrativa, pois criar ligações sistémicas para construir um sentido obriga a contar uma história. Já que contar uma história de um autor, de uma obra, passa por dispô-la num determinado sistema. Isto é da citação. Daniel Pires criou mais do que um sistema para contar as histórias que o seu trabalho propõe, descrevendo um percurso que, quer debruçando-se sobre o coletivo ou sobre o individual, prevê o mesmo propósito de conhecer o passado para compreender o presente. Ele mesmo afirmou, e cito, o estudo do passado ilumina o presente, ajuda-nos a ponderar o futuro, permite-nos, por outro lado, conhecer as nossas raízes, a nossa identidade. Fim de citação. E não só na investigação escrita. A curadoria de exposições é uma outra forma de inventariar o passado, mostrar outra linguagem. Não esqueçamos que também é autor de diversos catálogos dessas exposições que organizou. O colecionismo, no sentido de reunir exaustivo e sistematicamente e catalogar, é um outro modo de organizar o tempo e a imagem, ultrapassando a palavra para se instalar no testemunho documental que, aliás, antecede a transposição para o discurso académico. São, assim, coleções iconográficas, postais, fotografias e verbais, cartas e jornais, os principais conceptáculos do trabalho posterior da organização do sistema. Distinguimos 4 vetores desse grande sistema. Primeiro, a imprensa periódica, veículo de pensamento coletivo. Segundo, a biografia dos autores ou a vida como uma das explicações da obra. Terceiro, a epistolografia como preenchimento das lacunas biográficas dos autores e um acrescente significado àquelas. E, por último, a crítica textual ou a gênese da obra como explicação da mesma.
Então, primeiro, a imprensa como identidade coletiva ou do global ao indivíduo. A imprensa constitui um dos grandes interesses de Daniel Pires, sobretudo a clandestina, à semelhança do lado furtivo dos autores e das polémicas em que se envolveram. Não é por acaso que persegue a transgressão e a inquietude em bocage, as polémicas de Raul Proença e da Seara Nova, as problemáticas de Jaime Cortesão ou de António Sérgio e as discussões sobre a Primeira República. Talvez porque, procurando um sistema, as polémicas constituem a marginalidade desse mesmo sistema ou aquilo que fica fora dele. A imprensa é célere na concepção e na circulação, funcionando como mediação entre o pensamento e o coletivo. Daniel Pires estabeleceu uma ligação semelhante ao organizar dicionários de imprensa, ele mesmo também colaborador de vários dicionários, designadamente organizados por ele, o Dicionário das Revistas Literárias Portuguesas, o Dicionário de Imprensa Periódica Portuguesa, o Dicionário de Imprensa Periódica de Macau e este último que vai ser hoje aqui lançado, o Dicionário de Imprensa do Antigo Regime. Numa entrevista ao jornal Tribuna de Macau e a propósito da publicação do Dicionário da Imprensa Periódica de Macau, Daniel Pires sublinhou a importância da imprensa para o conhecimento da história e disse: um dicionário de imprensa pressupõe a leitura e análise de todos os números dos periódicos que dele constam, e são centenas de números. Além disso, as coleções dos jornais do século XIX estão frequentemente incompletas. Foi necessário, portanto, recorrer a múltiplos artigos e bibliotecas em Macau, Lisboa, Porto, Coimbra, Évora. E mesmo assim nem sempre se detecta tudo o que se procura porque muitos jornais se extraviaram, ou seja, pura e simplesmente não existem. Um dicionário de imprensa alia a mediação pressuposta no jornal com a catalogação do saber, a compilação exaustiva, a necessidade da organização enquanto estrutura e significação. Daniel Pires não fica pela antologia do passado, pretende sistematizar todas as peças como uma ordenação significativa do real, como diria o nosso comum mestre Helder Bedin. E não só a ordenação do real, porque para ordenar é necessário que ele signifique. Catalogação e compilação através da inventariação e classificação do tempo. E agora, ponto 2, a biografia. Inscrever o texto do autor na história. Se a imprensa é memória do coletivo, a biografia é memória do individual. E os autores são testemunhas e veículos do processo que vai do individual ao coletivo. O interesse de Daniel Pires pela gênese do problema passa, pois, num primeiro momento, pela biografia dos autores, cujo ponto monumental se concretiza no estudo de Bocage. Posteriormente, são as cartas enquanto expressão dessa memória e edição crítica que ocupam lugar na sua investigação. Daniel Pires associa indelevelmente os homens às obras, não os descontextualizando, como pretenderam as ciências hermenêuticas do estruturalismo. Há sempre a preocupação de contar a tal história. Neste caso, a história dos autores, já que sem eles não há obras. E não só de Bocage se trata. A biografia autoral é minuciosamente documentada com fontes maioritariamente manuscritas, quase todas descobertas no incansável trabalho de busca na Biblioteca Nacional e na Torre do Tombo, além, claro, dos achados arqueológicos que a coleção particular do investigador oferece. São assim inúmeras as fontes originais que utiliza, e de tal forma são numerosas que muitas vezes são o começo de outra investigação. Adão Gonçalves, numa crítica a uma das obras do investigador, notou que, e cito, depois de publicar Padre Malagrida, o último condenado ao fogo da Inquisição, o pesquisador Daniel Pires ainda dispunha de tantos documentos sobre o assunto que resolveu escrever uma Marquês de Pombal e o terremoto de 1755 em Setúbal e o Padre Malagrida. Portanto, sobraram tantos documentos que teve de escrever outro livro. Enfim. E com Bocage, a investigação desdobrou-se no mar de publicações à medida que ia descobrindo novas fontes. Numa entrevista ao parágrafo do suplemento literário do jornal Ponto Final, Daniel Pires explica a origem da sua longa caminhada com Bocage. E vejam o que ele disse sobre Bocage. A minha admiração por Bocage data da adolescência. Tem todo o sentido. No liceu circulava com sigilo, claro, a poesia erótica. Mais tarde, com o 25 de Abril, impôs-se o poeta da liberdade, o crítico social, aquele que remou contra a maré, contra a autocracia, enfim, além da sua genialidade poética. A marginalidade e a descoberta levaram Daniel Pires a perseguir o poeta setubalense, num processo que, não obstante as publicações, continua, como disse há pouco, em aberto.
Noutra entrevista, neste caso, uma conversa conduzida por Luís Caetano na Antena 2 a propósito das comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage e da publicação do título Bocage, a imagem do verbo, Daniel Pires afirmou: na realidade, ainda há muito para descobrir sobre a biografia, inclusivamente sobre a obra de Bocage. Há que reequacionar a sua obra também. E alguns hiatos têm de ser preenchidos. Portanto, a epistolografia surge do ponto 3 com uma coleção que preenche esses vazios. O vácuo deixado por aquilo que ainda há por descobrir conduz a uma infindável procura. O colecionismo é uma dessas manifestações e forma de catalogação, a organização que subjaz ao trabalho de Daniel Pires, e nele as cartas e os postais ocupam um lugar de destaque. Portanto, esse interesse pela coleção aparece, nomeadamente na obra Permanências e Errância no Japão, sobre Venceslau de Moraes. Enfim, não vou aqui repetir as citações. As cartas, dado o seu teor, podem, no entanto, conceder maiores informações. O historiador e diretor da Biblioteca Nacional Diogo Ramada Couto, que há de estar para aí, que eu não vejo bem, mas há de estar aí, no artigo do Expresso de 2017, não deixou de evocar a importância das cartas que Daniel Pires colecionou e que se deu ao autor para um trabalho sobre Veiga Simões. Portanto, o colecionismo de Daniel Pires é subejamente conhecido e os amigos e investigadores falam sobre isso, publicamente. A epistolografia é um género que mistura a autobiografia com o diálogo subentendido entre o protagonista e o seu interlocutor. Daniel Pires privilegia o autor enquanto personagem da sua própria vida, é aquilo que Helder Ding chamou o mito hostil. Disse, a exemplo, a obra que compilou sobre Venceslau de Moraes, enfim, e não vou aqui, já temos pouco tempo, depois ficará para a versão escrita, que eu espero que os organizadores deste colóquio se lembrem de fazer, não é? Já nos lembramos, vamos fazer. Pronto, exatamente. Eu queria dar atenção de simples pessoal, Não. para ti e para as outras pessoas. Pois, claro. Peço imensa desculpa. Mas é que temos regras aqui para cumprir a internacional e depois expulso. Mas olha que não fui a única pessoa a não cumprir as regras. Eu geralmente até cumpro. É por causa dos outros que não cumprem é que eu ouço essas coisas. Pronto. Ora bem, então passando ao último ponto da antologia à edição crítica. Se as obras não existem sem autores, o facto é que estes também não existem sem as obras. Daniel Pires concedeu especial destaque às obras, quer antologiando textos menos conhecidos de e sobre os autores, como debruçando sobre a edição registro maior do seu trabalho. Eu penso que o maior trabalho realmente de Daniel Pires não é só a antologia, mas sim a obra maior, a opus magnum do investigador, é a obra completa de Bocage. Portanto, uma obra que tem não apenas uma preocupação quanto à divisão estrutural, mas quanto à necessidade de classificar, de ponderar, de resolver problemas da obra do autor e que privilegiaram a atenção ao pormenor, a exigência formal, a exigência de conteúdo, até o próprio nível prosódico e linguístico e o estudo da língua da época que realmente estiveram na base desse trabalho. Pronto, eu vou ficar por aqui. Foi uma tarefa ciclópica de Daniel Pires, isto para utilizar uma expressão do próprio Daniel. E para concluir, é só um parágrafo, Daniel Pires habituou-nos ao selo de qualidade da investigação, à exigência, ao purismo da língua portuguesa, ao profundo saber e à tradição do bem-fazer. E hoje manter a tradição acaba por ser inovação. Se denominou Bocage um compulsivo da escrita, na biografia Bocage ou o elogio da inquietude, Daniel Pires é um compulsivo da investigação. Nunca procurou o reconhecimento que merece, mas o apego às letras tornou-se uma razão obstinada de abraçar a erudição como um dever. E é nessa singularidade que hoje o distinguimos. Parabéns, Daniel.